Meio bilhão de dólares enterrados aqui. Um disco rígido, 8.000 bitcoins. Ele sabe onde está, mas não pode tocá-lo. A prefeitura disse não. Por quê? O tesouro mais cruel do mundo. O homem que jogou os 500 milhões no lixo. Bem-vindos de volta. Eu sou o Guardião das Riquezas. E hoje mergulhamos em um mistério que define a ironia da era digital. Meio bilhão de dólares enterrados sob 110 mil toneladas de lixo. Esta não é uma lenda de piratas. É o nosso mundo 2025. Prepare-se, pois esta história vai mudar a sua percepção sobre o que é perder tudo. Newport, uma cidade portuária comum no sul do país de Gales. Ruas tranquilas, pessoas comuns, vidas normais. James Howells morava ali, engenheiro de TI, 38 anos, 2 filhos, uma vida simples. Até que em 2013, numa manhã de verão, ele acordou com uma sensação que não conseguia explicar. Sabe aquela intuição incômoda, aquele peso no peito que avisa que você esqueceu algo importante? James teve essa sensação e ela estava certa. Ele havia jogado no lixo sem perceber a maior fortuna digital já perdida na história da humanidade. E essa é a história de como ele descobriu, de como tentou recuperar e de como um tesouro moderno se transformou numa maldição que dura até hoje. Para entender essa tragédia, precisamos voltar a 2009. Naquele ano, algo revolucionário nasceu na internet: Bitcoin. A maioria ignorou, acharam uma piada. James Howells, um entusiasta, decidiu tentar minerar bitcoins. Não por ganância, mas por curiosidade pura. Seu laptop ficava ligado 24 horas, mas funcionava. E no final de 2009, ele tinha algo impressionante: 8.000 bitcoins. Mas aqui está o problema. Em 2009, Bitcoin não valia nada. As primeiras transações eram trocas por pizza. Quando James parou de minerar, seus 8.000 bitcoins valiam $2. Então ele salvou tudo num HD externo, guardou numa gaveta e esqueceu completamente. E a vida seguiu. Bitcoin continuou sendo aquela coisa de nerd que ninguém levava a sério, até que não era mais. 2013, 4 anos depois, James está fazendo uma faxina no escritório. Ele encontra 2 HDs externos idênticos, um funcionando, o outro fritado, morto. James pega o HD queimado, joga na sacola de lixo, leva até o aterro sanitário municipal. Pronto, faxina feita. Meses depois, James está tomando café, liga à TV e vê uma notícia: Bitcoin atinge $1.000 pela primeira vez na história. Ele cospe o café, porque naquele momento uma memória atravessou sua mente como um raio. Meu Deus, eu tinha 8.000 bitcoins. Ele corre até o escritório, procura o HD, não está. Conecta o outro HD no computador e descobre o horror. Ele havia guardado o HD errado, o inútil, e jogado fora o HD com 8.000 bitcoins. Naquele momento, em 2013, aquilo valia 4 milhões de libras. James Howells sentou no chão do escritório e chorou. Mas James não desistiu. Ele sabia exatamente onde havia descartado o lixo: aterro sanitário de Docksway, Newport. Tecnicamente recuperável. Então James foi até a prefeitura e encontrou um muro de concreto burocrático. A prefeitura de Newport disse não. James explicou: posso contratar especialistas, financiar tudo. Vocês não gastam nada. Não, posso doar 25% da fortuna. São 125 milhões de dólares. Não, posso distribuir 10% entre os moradores. Não, os motivos oficiais: impacto ambiental, licenças impossíveis. Mas James começou a desconfiar de algo, porque aquela recusa não fazia sentido lógico. Ele estava oferecendo 125 milhões de dólares. Então por que não? Essa frustração levou James a uma decisão radical. Em dezembro de 2024, após mais de uma década de negativas, ele formalizou o que ameaçava há anos:
processou a prefeitura de Newport em um valor superior a 600 milhões de dólares. O argumento era claro. O conselho estava impedindo ilegalmente o acesso à propriedade privada. Mas o que aconteceu no tribunal reescreveu o final desta caçada. Em janeiro de 2025, o juiz do Tribunal Superior de Cardiff deu o veredito. O tribunal rejeitou totalmente o caso, concedendo um julgamento sumário contra Howells. O motivo? A Lei Britânica de Controle de Poluição de 1974 afirma que qualquer coisa entregue a um aterro sanitário pertence à autoridade. O juiz determinou que o HD não era mais propriedade de James, mas sim do Conselho de Newport. Em outras palavras, a prefeitura não apenas tinha o direito de proibir a busca, como legalmente o HD de $500 milhão era agora propriedade do município. O tesouro foi formalmente confiscado pelo lixo. Mas a história não termina na derrota legal. O Conselho de Newport, em uma reviravolta irônica, anunciou que planeja fechar e selar o aterro permanentemente no ano fiscal de 2025-2026, transformando-o em uma fazenda solar. Se o aterro for selado, o tesouro estará perdido para sempre. E é aqui que entra o novo plano radical de James Howells. Se ele não pode cavar, ele vai comprar. James anunciou que está conversando com investidores para comprar o aterro sanitário inteiro. Se o conselho está disposto a vender, James se oferece para assumir o controle do terreno, garantindo que ele possa finalmente iniciar a busca sob sua própria jurisdição. A aposta agora é quem vai fechar o negócio primeiro. O tesouro de James Howells está a 10 minutos de carro da casa dele. Ele pode ver o aterro da janela do quarto. Sabe que está ali, em algum lugar, sob o lixo, e não pode fazer absolutamente nada. Enquanto você me assiste, o Bitcoin continua subindo. Hoje, 2025, mais de $500 milhões. Então James Howells vive num purgatório financeiro. Ele nunca será rico, porque a riqueza está ali, crescendo, intocável. O que a tragédia de James Howells nos ensina no final das contas? Não é sobre a ganância, mas sobre o valor fugaz das coisas. O HD era inútil, virou 4 milhões e agora é uma lenda de $500 milhão. Tudo isso sem sair do lugar. O valor não estava no metal, mas no código. A lição é cruelmente simples. O tesouro mais valioso da era digital não está seguro em um cofre, mas na sua memória. James não perdeu o dinheiro, ele perdeu o acesso, e a lei, de forma fria e burocrática, disse que o lixo que ele descartou pertence sim ao aterro. É a ironia final. O único obstáculo para a maior fortuna perdida do século XXI é um juiz, uma lei de 1974 e um pedaço de papel que prova que o lixo é legalmente a riqueza de outra pessoa. Pensem nisso e me digam nos comentários. Você investiria no plano de James para comprar o aterro? Ou o HD já foi destruído? Deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais histórias de riquezas escondidas. Até a próxima.